parte não física, porque essa aqui é a parte física do campo de Higgs. É daqui que sai o bóson de Higgs. O bóson de Higgs é esse objeto que tem massa, essa massa aqui. Mas a parte não física do campo de Higgs, que é a parte complexa dele, ela fica acoplada com o setor eletromagnético. Nessa descrição a gente chama esse gate de gate renormalizado. E aí essa palavra tem sentido, porque isso mostra que a gente vai ter uma prescrição de uma qualidade que certas teorias de campos têm que serem renormalizadas, e com essa escolha de gate a gente vê claramente a renormalizabilidade da teoria. Se eu saio do gate renormalizado e vou para o gate unitário, eu perco a visão de renormalizabilidade. Essa discussão é uma discussão bastante profunda quando a gente estuda a teoria eletrofrágil. Estou só chamando a atenção que esse modelo é um modelo muito inocente, um modelo simplíssimo, né? E está dando para nós uma série de argumentações que a gente vai aprender ao longo da vida, tá? Trabalhando e estudando. Falei. A gente começou com o Maxwell, tivemos provas, a gente acrescentou um tempo, a gente teve o Maxwell muito científico, acrescentou mais um tempo, só que os próximos que virão, eles vão ser bonitinhos como a teoria anterior, ou eu vou começar a ter problemas, ou... Então, a gente vai fazendo a coisa assim, devagarinho. Então, por exemplo, a próxima que a gente vai estudar vai ser essa dinâmica com derivadas superiores. Ela vai ser, ainda você vai ver Maxwell claramente na tua vista. Dá para ver o que é Maxwell e o que é extra. Depois, quando a gente fizer eletromagnetismo com a anisotropia também, você ainda identifica Maxwell mais o que é extra. Como aqui, Maxwell mais o que é extra. Maxwell, extra e extra. Quando a gente começar a estudar por não linearidades, aí você vai perder um pouco esse controle. Você vai começar a não ver nem Maxwell mais lá dentro. Mas aí você vai saber como extrair o Maxwell. Era essa a tua pergunta? Mais uma coisinha aí? Fazer mais uma coisinha só que eu vou deixar como tarefa para prometer vocês de acabar 7h40. Fica como tarefa. Hoje, aliás, não deixei tarefa nenhuma, né? Vou fazer queixa aí, CFC, que eu não dou exercício, né? A Bia vai ficar triste, né? Vocês estão pagando aula, não estão tendo, né? Tarefa, não vai passar no Enem. Vou deixar uma tarefinha aí para o Unipózinho aí, né? Vamos lá. A tarefinha que a gente pode fazer aí seria a seguinte: vamos colocar fontes. Vou botar aqui o sobre epsilon zero. Bom, estou colocando uma fonte de cargas e correntes eletromagnéticas. Vamos ver que a gente coloca essa fonte aí. Aqui a gente pode ter, desculpa, zerar isso aqui, que eu esqueci, porque isso aqui é a condição subsidiária. Então, na verdade, a equação aqui pode ficar já da lambertiana de aqui igual a zero, né? Tá? Então, a tarefa que vocês vão fazer aí é tirar, como a tarefa, a primeira tarefa número 2. Tarefa número 8 vai ser constituir a densidade de energia, a densidade de movimento, que é o vetor de fonte, né? E construir a densidade de energia, densidade de momento e rever a força de Lorentz no caso para Maxwell, Higgs, sem escolha de gate. Deixando um gate genérico. Deixando aqui não. Essa seria uma primeira tarefa. Tarefa 2.
fazer exatamente a tarefa 1. Então, vamos ver que a gente coloca uma fonte S no campo de Higgs. Então, agora o campo de Higgs tem uma fonte. Então, a partir dessa equação, vocês vão ver qual é a densidade de energia que o campo de Higgs carrega, qual é o momento. O campo de Higgs é uma radiação, tá? Então, é uma equação de onda. Tem uma radiação. Ele está carregando uma radiação. Então, está transportando energia, está transportando momento. Então, vocês vão ver, poder tirar a energia e o momento transportados por essa radiação do Higgs. E aí esse campo de Higgs agora está acoplado com uma fonte. Ele não está livre no vácuo. Tem uma fonte para ele. Ele se acoplou com uma fonte. Quando ele se acopla com essa fonte, deve aparecer uma força que esse campo vai fazer na fonte. A fonte está aqui. Tem o campo de Higgs que vem de lá. Tem uma fonte que se acopla a ele. Então, o campo de Higgs vai passar por essa fonte, ele vai passar com energia e momento por essa fonte. Então, ele vai criar uma força de interação. Então, a partir dessa equação aqui, vocês vão obter o análogo da força de Lorentz. Quer dizer, a força de Lorentz todo mundo conhece, por causa eletromagnética, né? É a densidade de carga vezes o campo elétrico, mais a densidade de carga vezes a velocidade, mais J vetorial B. Então isso é o que deve sair daqui. A gente deve ter uma força de Lorentz que vai, a densidade de carga sofre uma força do tipo Coulomb e a densidade de corrente sofre uma força do tipo aquela força que é aquela força de aquela força que tem o nome de editor saiu lá. Né? Agora aqui eu tenho esse campo acoplado com essa fonte. Então essa fonte deve sofrer o efeito de uma força quando esse campo interage com ela. Mas essa fonte existe mesmo na natureza ou é teórica? Não existe na natureza. Existe. Qual é a fonte? Por exemplo, você pode ter uma fonte na física nuclear. É. Você pode ter, essa fonte pode ser uma densidade de mesonspin, uma fonte escalar. Pode ser uma fonte de mesonspin. Tá. Ou pode ser um rio, um zinho só. Tá? O rio de zero, por exemplo. Tá? Então, são essas duas tarefas. Eu vou deixar uma terceira tarefa. Que é isso que fecha um pouco essa discussão, seria o seguinte. Tarefa número 3. Dadas as equações de Higgs Deixa eu estar lendo aqui, gente.
entendeu? Regime estacionário não depende do tempo. Depende. Quer dizer, os campos não dependem do tempo. Não depende. Fontes também não Só não. Tudo depende só da posição. Então, suponhamos que agora eu tenho uma fonte para o campo Q, que não é físico. Eu tenho uma fonte, de alguma forma apareça uma fonte que pode não ser física, vem de alguma outra física, né? De algum resíduo de alguma coisa. Tem uma fonte gerando o campo Q. Essa fonte vai gerar Q. Se vocês têm Q, olhando as equações de Maxwell-Higgs, vocês sabem que Q pode ser fonte para o campo magnético, por exemplo. No limite está, você tem a equação que é rotacional de B, está ligada ao gradiente de Q. Então, esse campo Q, eu posso ter um campo magnético induzido por Q, não induzido necessariamente por um ponto. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma outra situação. Então, vocês vão calcular os campos R e B que vão aparecer nessas situações. Tá bom? Então, deixaria essas três tarefas para hoje, para vocês irem ficando aí. Aí na próxima aula, então, eu acho que já dá para a gente entrar direto aqui na eletrodinâmica com derivadas superiores. Provavelmente a gente pode, acredito que dê para já começar a eletrodinâmica horizontal. Tá bom?